Vitão, você ama aqui o subestimado e superestimado, foi bem, né, cara? Tu pegou um ponto bem interessante, que é uma visão geral sobre o jogador, né? Não só da torcida do Botafogo. Achei bem legal. Agora, o nosso próximo quadro, esse é os da polêmica, é o Passa-Pano. É meio Raul Gil. Vamos lá. Meio Raul Gil, tu tirava o chapéu pro Raul Gil, por isso que eu mandei. Você viu os programas da TV do Raul Gil, ao invés de tirar o chapéu, vou perguntar se você passa o pano. Se você passar o pano pro personagem, você pode falar o nome, eu vou te mandar aqui no chat privado, você fala o assunto e explica por que você passa o pano. Se não passa, a gente pula, que aí, para manter o suspense, escola João Kleber de televisão brasileira, pra gente falar dos que você não passa o pano no final. Fechado? Beleza. Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó. No chat privado. Passa pano ou não passa? Ah, não. Não passa pano? Não. Pô, calma aí. Só um segundinho aqui, pô. Cadê o Raul Gil? Vamos pro próximo. Polêmica. Esse é mais polêmico, hein? Passa pano ou não passa? Rapaz, essa daí é foda. Essa daí, pro ato em si, sim. Passa pano? Pro ato em si, sim. Então você Mas passa pano. O que aconteceu depois, na minha opinião, foi pior. Eu tô mais pelo ato. Então você passa pano pra piscadinha do Marlon Freitas. Pra piscadinha eu passo pano. Porque para mim ali, ele tava olhando pro Tiquinho, se eu não me engano, mostrando assim, ó, arrumei uma faltinha aqui pra gente. Ele quis ser malandro para ganhar tempo, tava 3-3, ok. Zero problema quanto a isso. E não teria gerado toda a repercussão se justamente na sequência ele não tivesse devolvido a bola nos pés do jogador do Palmeiras. Se ele, ele fez a falta, ele ganhou tempo, e ele toca a bola e a gente mantém a bola e o jogo acaba 3-3, ninguém ia falar da piscadinha. Ninguém, não ia virar uma coisa assim extraordinária. Meme, né? Só que ele faz a piscadinha e depois ele entrega a bola e dá mais uma chance de ataque ao Palmeiras. O erro, na minha opinião, o grande ponto ali foi o passe errado. O passe errado tornou esse momento da piscadinha algo assim eterno. Foi para a posteridade por conta dele ter dado mais uma chance pro Palmeiras. Agora, a piscadinha ali pro Tiquinho, do tipo, ó, foi nada não, mas arrumei uma falta. Aquilo ali eu não vi nada demais. Acho que foi uma coisa muito mais... Pegaram muito mais pesado pelo depois, gente. Pela sequência que acabou tendo a virada. Aí, meu irmão, quando tem a virada, esquece. Aí vira um pandemônio. É claro, acho que virou, meu irmão, ali. Ficou marcado mesmo. Próximo aqui. Não passa o pano. Não passa pano, calma aí. Aí tem que vir o Raul Gil aqui, só um segundinho. Raul Gil. E... Calma aí. Vamos pro próximo, então. Caraca, rapaz. Vamos embora, então. Vai ser bom isso daqui, hein? Eu gosto assim, não pode ficar na retranca. Eu gosto assim. Próximo. Ah, não passa o pano, não. Tá maluco. Caraca, calma aí. O Raul Gil vai ficar sem voz aqui, ó. Vamos pro próximo. Rapaz. Eu também selecionei a dedo o que vem hoje aqui. Pô, não, também não. Pô, Léo, aí é difícil. Não é pra ser fácil. Vamos pro próximo, então. Caraca. Também não. Vai ser não bom, passa o pano, não. Isso daqui é o conjunto da obra, hein? Conjunto da obra. Também não. Caraca. Também não. Rapaz. E por último, talvez mais leve. Aí sim. Esse aí eu passo pano sem dúvida alguma, porque não teve culpa de nada. Doping do Dodô, você passa pano pro doping do Dodô. Porque ele não teve culpa de nada, cara. Aquilo ali foi alguém que errou, alguém que vacilou e acabou ferrando o jogador e o Botafogo, porque depois daquilo ali... Mas assim, eu passo pano não é pro doping, tá? A quem errou, deixando claro. É a questão do jogador. Toda a situação. Toda a situação. Eu passo pano nesse sentido. Agora, para quem errou, a porcaria do fármaco lá manipulado, aí não tem a menor possibilidade. Agora, pro atleta, Dodô,
que, pô, ele foi prejudicado nessa história, assim como o Botafogo também foi. Para isso eu passo pano. Porque depois o Dodô acaba saindo do Botafogo, né? Pô, a carreira dele foi prejudicada pra cacete ali por conta daquele caso, né? Com certeza, cara. E acabou, O, cara. o banimento dele foi de 2 anos, né? Foi, cara. Pô, subiu até os balões aí, nada a ver. E até a história do Botafogo, do Dodô do Botafogo foi interrompida de alguma forma por isso. Sim. Pô, que, cara, ele tá numa história de seleção brasileira naquele Pois momento. é. Era o melhor atacante do Brasil. Jogando pra cacete, fazendo golaço atrás de golaço. Pô, loucura, cara. Aquelas coisas que parece que acontecem sempre. Voltando aqui para os que você não passou pano. O primeiro, você não passou pano para a aposentadoria do Seedorf. Por que você não passa pano para a aposentadoria do Seedorf? Pô, o Seedorf, ele foi extremamente importante em 2013. Nos coloca de volta na Libertadores. E aí, quando a gente vai para o ano seguinte, Libertadores, momento da glória de estar na competição, ele resolve simplesmente cortar a história dele ali para ir treinar o Milan. Eu sei que ele tinha um vínculo com o Milan absurdo, mas ele era o líder daquele grupo, ele era o líder daquele time. Aí, beleza, você tem a questão da parte financeira, que o cara já devia estar percebendo, que isso pode ter influenciado. Desse ponto, você vai ter que considerar. O cara ele tinha informações de bastidores que à época a gente não tinha. Mas eu lembro que na época, e aí eu tô falando como eu me senti à época. Uhum. Na época eu fiquei muito pé da vida, porque ele era o líder para a gente poder pensar em fazer uma grande Libertadores em 2014. Ele era o grande líder daquele grupo. Então, na época, eu me lembro que eu fiquei muito pé da vida. Eu falei assim: meu irmão, o cara vai se aposentar para treinar o Milan agora. Segura a onda só mais um pouquinho aí, pô. Cara, a gente tá voltando a Libertadores. E ali ele pensou no lado dele, único e exclusivamente. E o Botafogo acabou se ferrando. Em 2014 foi uma tragédia total, né? Foi um ano tenebroso, 2014, né? E o engraçado é que ele foi pela dívida de gratidão que ele tinha com o Berlusconi e foi demitido 3 meses depois lá. Pois é. Não ficou 3 meses no Milan de técnico, pois safado. Não estava preparado para isso, decidiu atropelar processos e acabou pagando o preço, né? Só que a gente também. Verdade. Você também não passou pano para Carlos Augusto Montenegro, Vitão. Cara, ao longo da minha vida enquanto torcedor, eu sempre fui um grande crítico do Montenegro. Não porque ele deu o título do brasileiro, claro, isso não tem nada a ver. Mas porque na rodinha de poder sempre foi muito interessante para o Montenegro que os presidentes do Botafogo ficassem naquela dependência. E, ó, o bicho pegou, a gente tem que recorrer a alguém. E esse alguém normalmente era o Montenegro. Só que o Montenegro, ao longo de todos esses anos, de todas essas décadas, ele poderia ter ajudado o Botafogo a sair daquele ciclo vicioso. Mas por que nunca fez nenhum movimento para que tal coisa acontecesse? Porque influência, parte política, poder, tinha muita coisa envolvida. Então eu sempre fui um grande crítico desse ponto do Montenegro. Ele nunca efetivamente quis ajudar a resolver a vida do Botafogo para que o Botafogo não mais dependesse dele. E nisso daí eu realmente acho que foi algo que ajudou a levar o Botafogo num caminho que não era legal. A gente poderia ter buscado um caminho de profissionalismo muitos e muitos anos antes do que, de fato, a gente precisou obrigatoriamente fazer. Boa. Outro que você não passou pano, hein? O Raul Gil ficou sem voz. Patrocínio da Casa e Vídeo. Pô, cara, isso daí foi uma palhaçada daquelas assim, inacreditáveis na história do Botafogo. Fez da camisa do Botafogo um encarte de supermercado. E isso isso aí é imperdoável, cara. Imperdoável. Isso aí não poderia nunca ter acontecido. A gente foi motivo de chacota. Liquida maluca. No primeiro tempo, um preço, no segundo tempo, pô, isso não existe, cara. Isso não existe. E aí foi o cúmulo, não tem a menor possibilidade. Porra, uma pessoa que passa pano para patrocínio da Casa e Vida não dá, cara. Não dá, de verdade. Foi algo diferente mesmo, né, cara? Pouco convencional. Na época, quando aconteceu, eu falei, porra,
Aí eu lembrei, sabe? Que pouco a gente lembra, né? Mas também a imprensa, eu acho que ela puxa muito. E eu tô contigo nessa daí, mas a imprensa ela puxa muito para sacanear o Botafogo. Porque a gente lembra, por exemplo, o Flamengo teve Duracell, um patrocínio de pilha, que a pilha ia esvaziando conforme o jogo corria. Ninguém fala dessas coisas, dessas bizarrices lá. Você também não passou pano para Gilson Nunes. Rapaz, isso daí. Pô, Léo, essa daí tu levantou para cortar, né, Léo? Porra, meu irmão, como é que vai passar pano para Gilson Nunes, cara? O homem fez uma cagada monumental, porra. Ele simplesmente fez a cagada monumental e num momento que era só fazer o simples nesse caso, né? Mas não, ele decidiu numa final de Copa do Brasil fazer o que ele fez e, pô, é imperdoável, cara. Era só o Botafogo vencer por 1-0. Ele decide começar com o Rodrigo Beckham, por exemplo, no banco. E não tem sentido nenhum isso, cara. A forma como ele bota o time do Botafogo para jogar aquela partida não tem sentido nenhum. Era um jogo tranquilo, com o Maracanã entupido de gente, e o cara resolveu inventar no jogo mais importante da década, depois, claro, da final do Campeonato Brasileiro de 95, que a gente ganhou. Ali, cara, ficou uma mágoa na torcida com ele. Nem sei mais depois como foi a carreira dele, cara. Eu, sinceramente, parei de ler qualquer coisa que relacionasse a Gilson Nunes. Você também não passou pano pro CEP. Pô, Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do Botafogo. Não tem como, cara. O Carlos Eduardo Pereira, enquanto presidente do Botafogo, ele tem mérito do que ele conseguiu fazer na Série B, um time que não tinha nem elenco, e ele conseguiu, com a ajuda do Antônio Lopes, fazer um time para a gente poder subir, beleza. Só que depois ele se perde no personagem, cara. Ele se perde no personagem, e aquilo que ele fez de positivo no começo da gestão dele acaba estourando mais adiante, até porque ele antecipou receitas, não sei o quê, e isso acaba estourando justamente na sequência do mandato dele, que é quando foi o Mufarrege, que ele apoiou, mas depois ele pulou do barco para poder virar oposição. Então, tipo, cara, sabe aquela coisa do jogo político? O CEP, ele fez o jogo político, quando era do interesse, ele estava ali apoiando, e quando não era do interesse, ele pulou fora para mostrar, ó, não tô fazendo parte dessa parada não, hein? Então, não tem como passar pano pro CEP, desculpa, mas... Desculpa nada, desculpa o cacete também. Polêmica, já faz. E por último, você não passou pano, conjunto da obra, fique claro, Lúcio Flávio. Você não passa o Lúcio Flávio. Cara, o Lúcio Flávio como jogador, eu mega gostava do Lúcio Flávio jogador. Mega gostava mesmo, assim. Eu acho que ele e o Zé Roberto naquele time de 2007 ali foi sacanagem. Aquele gol que o Lúcio Flávio faz contra o Flamengo, que ele vai levando. O jogo da final, né? Tá maluco, aquilo ali foi sacanagem. Aquilo ali eu vibrei de uma forma assim inacreditável. Só que quando você fala do conjunto da obra, quando você mistura, portanto, o Lúcio Flávio, pseudo-treinador com o jogador, cara, a raiva que eu senti do Lúcio Flávio como pseudo-treinador é infinitamente maior do que qualquer admiração que eu tive na época dele enquanto nosso jogador, sabe? O Lúcio Flávio, ele fez algo que... Ele participou de algo que machucou muito a torcida do Botafogo, que foi aquela virada do Palmeiras e depois para o Grêmio também. E com erros claríssimos, erros de julgamento, erros de decisão, falhas de liderança. Então, cara, não tem como passar pano para o Lúcio Flávio também. É um pseudo-treinador que, infelizmente, não por culpa dele nesse caso, ficou à frente do Botafogo num momento importantíssimo. E eu lembro até hoje, Léo, que naquela época de 2023, eu lembro até hoje, eu mandei um e-mail para o Textor. Eu estava tão irritado que eu mandei um e-mail para o Textor dizendo assim, mais ou menos, né? Não vou lembrar exatamente o que eu falei. Eu não xinguei ninguém, não ofendi o Textor, nada disso. Mas eu mandei um e-mail para ele assim, qualquer pessoa minimamente entendida de Botafogo saberia que o Lúcio Flávio não tinha que estar naquela posição. Ele não tinha que ser colocado para ser treinador de nada. Porque não tem capacidade para isso. Eu não consegui, cara. Eu tive que mandar para desabafar. Ele respondeu? Mal pergunta. Não respondeu. Nunca respondeu e, obviamente, não iria responder. Você acha que teve panela no final de 2020, em 2023? Existiu a tal panela? Acho. Essa historinha de que os jogadores... Não, a gente se garante. Se garante nada, meu irmão. Se o jogador se garantisse para jogar bola sozinho, não tinha um comando,
não tinha uma liderança do lado de fora para ver o que tem que ser feito, como é que você vai armar a equipe. Jogador, individualmente, ele pode até ser bom, mas se o coletivo não funciona, esquece. Esquece, o futebol é um jogo coletivo. Então você precisa ter uma liderança, e uma liderança firme, uma liderança forte, uma liderança que chame a bronca. E o Lúcio Flávio passava muito longe de ser esse cara, né? Não tem perfil disso. Ô, abençoado! Pô, meu irmão, no meio de uma partida de futebol, ao invés de você falar PQP, tá de sacanagem. Ô, abençoado. Pô, não, ô, abençoado não, cara, pelo amor de Deus. Então, tu acha que a panela de jogadores influenciou ali? Tu acha que teve essa panela para influenciar? Influenciou para colocá-lo lá, né? Sim. E depois, cara, ficou muito claro e evidente que os jogadores, eles já não respeitavam mais o Lúcio Flávio. Ficou muito claro em 2023. Os jogadores não respeitavam mais o Lúcio Flávio. O Bragantino, para mim... Aquilo ali foi uma piada, né? Assim, eu achei muito equivocado também agora com o David. Sim. O Marlon tá lá orientando. Não é para acontecer isso, cara. Eu sou da opinião que isso não tem que acontecer em hipótese alguma. Tá? Quem tem que orientar o time é o treinador. Acabou a história. O treinador que se preze, aí é meu ponto de vista, o treinador que se preze, quando o jogador veio aqui começou a querer passar a instrução, treinador sou eu. Senta lá, que eu vou orientar a equipe. Não tem essa história de chegar aqui e achar que vai passar a instrução. Eu acho que tem quebra de hierarquia nisso daí. É uma questão de hierarquia, é uma questão de você saber se colocar no seu lugar. Dentro de campo, tu tá jogando, aí tu fala o que tu quiser, irmão. Eu não tô do seu lado, tu fala o que tu quiser. Agora, na beira do campo, não. Na beira do campo, ali é o lugar do treinador. É o lugar do treinador se impor, é o lugar do treinador falar, é o lugar do treinador passar as instruções. E não o jogador querer orientar o companheiro. Uma coisa vai ser só incentivar, vamos, porra, vamos, tal, não sei o quê. Outra coisa vai ser querer orientar, não sei o quê, não sei. Não, aí não. Aí é zoado. Aí não tem como. Também acho. E eu, no 2023, eu não acho nem que teve panela. Acho que teve um conjunto de casamento Tramontina ali, meu irmão. Que era tanta panela junto ali. Não sei nem distinguir o que era o que. Cara, pô, bom, hein? Acabamos aqui o passapano, rendeu, hein? Isso daí rendeu, hein? Gentili ficou, Gentili, que ser amiguinho, rendeu, hein? Pra gente ir pro nosso último quadro, polêmico também, aqui, ó.